Nos últimos meses lemos muita coisa aleatória ou por indicação de vocês aqui no canal. Por isso decidimos que a partir deste vídeo vamos trazer um quadro mensal sobre os últimos mangás que acompanhamos que pode servir tanto como recomendação, quanto como possíveis leituras que não valem a pena. O vídeo vai servir também para dar um gostinho de alguns dos mangás que vamos abordar no canal em algum momento, e é claro que essa é apenas a nossa opinião. Então é mais do que óbvio que você não precisa concordar com certas posições dessa lista caso não gostemos tanto de alguns dos mangás que você curte. Os mangás estão ordenados de acordo com o que menos gostamos para o que achamos mais interessantes de ler, então vamos lá. Nesse mangá, acompanhamos Igarashi Toru, que conseguiu um emprego de meio período durante 6 meses para ajudar a cuidar de crianças num orfanato que ficava próximo de uma vila rural cujos habitantes odiavam esse local. Só que Toru é surpreendido assim que ele chega com a presença de Shimizu, que tinha apenas 14 anos e que era a diretora do orfanato. Mas o mais absurdo de tudo nem está nesse fato, e sim de que todas as crianças eram assassinos que trabalhavam para a Yakuza se livrando de cadáveres. Toru ficou obviamente chocado com tudo e ele decidiu agir como uma espécie de salvador para tentar botar juízo na mente corrompida das crianças, enquanto ele tentava encontrar um meio de fugir porque Shimizu o tornou prisioneiro, já que ele sabia de muito e não poderia mais ter a mesma vida de antes. Toru eventualmente se envolveu demais com os assassinatos, seja tentando evitá-los ou até mesmo chegando no ponto de matar para se salvar e salvar outras pessoas. Ele descobriu aos poucos como esse orfanato funcionava e, inesperadamente nos capítulos finais, foi revelado que ele também tinha um certo vínculo com aquele lugar que ele frequentou no passado. Shimizu fez todo um plano para atraí-lo porque ele tinha sido responsável pela morte de sua mãe, mas todo esse histórico foi apagado de sua mente por seu pai que se esforçou ao máximo para que ele fosse uma pessoa normal. Mas quando ela contou tudo a ele e ele se reencontrou em suas memórias, ele voltou a ser um assassino de coração frio e a empurrou para a morte, embora descobramos que ela sobreviveu. Acontecem alguns eventos envolvendo certos personagens que cresceram traumatizados por conta das coisas que aconteciam no orfanato, e uma matança começou de maneira abrupta. As crianças foram mortas uma a uma, e no meio de tudo isso, Toru acabou falecendo, dando um fim aos horrores que aconteciam nesse lugar, onde apenas crianças eram aceitas porque, para elas, os adultos eram como monstros por terem as descartado para levarem aquela vida. Children é um mangá curto de apenas 13 capítulos que já abordamos no canal e que é basicamente como qualquer outra dessas histórias que mostram violência extrema. Mas como já falamos, não gostamos muito quando a brutalidade é apenas expositiva sem muito peso para a trama, ainda mais quando os personagens não são bons. Dito isso, mesmo que tentemos não focar nesse ponto que não nos agradou, uma coisa que para nós não funcionou é que, embora seja um mangá curto, não há muito do que se aproveitar porque tudo parece muito repetitivo. As crianças têm personalidades extremamente caricatas para se encaixarem nesse papel que as coloca como assassinos profissionais independentemente de sua idade, e isso dificultou para que sentíssemos qualquer conexão com eles por eles serem personagens muito planos. As crianças são mostradas como não tendo compaixão alguma por adultos e elas os matam sempre que a oportunidade aparece com uma destreza muito grande e com o menor pingo de consideração pela vida humana. Mas quando o mangá decide que é hora de elas serem descartadas, quando um inimigo começa a matá-las, elas agem como crianças normais e indefesas, o que para nós ficou um pouco estranho porque praticamente não houve resistência alguma por parte delas. Children basicamente queria apenas apresentar uma história entre aspas brutal que coloca crianças numa situação degradante sem se aprofundar muito em qualquer questão porque esse nem de longe é o foco do mangá. Kimi no Koto Tabetei é outro mangá curto de 11 capítulos que, assim como Children, nos foi recomendado. A história segue Omi, um jovem estudante que estava tendo alguns sonhos estranhos onde ele sempre se encontrava com uma criatura bizarra de fome voraz. Ele não sabia o porquê de estar tendo esses sonhos, mas um dia, quando uma garota chamada Mogo apareceu em sua escola e se apresentou a ele descobriu que seus sonhos estavam ligados a ela porque, na verdade, o que ele teve não foi uma criação de sua mente, e sim uma lembrança esquecida porque ela era a criatura que ele encontrou no passado. Mogo diz sem pestanejar que ela gostaria de devorá-lo. Quando ela levantou sua blusa, ele viu que existia no lugar da barriga dela uma boca enorme com uma língua maior ainda que ela usou para envolvê-lo por inteiro para sentir o seu sabor do qual ela nunca se esqueceu. Omi implorou para que ela não o devorasse e, embora ela sentisse muita vontade de fazer isso, ela concordou e os dois desenvolveram uma relação de amizade que hora ou outra deslizava para um lance mais erótico visualmente porque há toda uma alusão para o sexo. Em determinado momento, ele descobriu que ela era um ser alienígena que estava sendo procurado pela polícia espacial porque ela tinha escapado de um certo instituto. Mas o tempo que ele passou com ela o fez enxergá-la para além de uma criatura porque ela estava aos poucos se tornando humana.
Depois de algumas idas e vindas, Omi conseguiu com que fosse permitido que ela vivesse no planeta, e Mogo enfim assumiu completamente a forma humana. Mas o que eles não esperavam era que ele seria infectado no processo e passaria agora a ser a pessoa que sentiria o desejo de devorá-la. O mangá em si não é exatamente terrível. Para quem gosta de histórias nada convencionais de vida cotidiana, ele é um prato cheio. Mas para nós, não teve muito que justificasse a leitura, porque os capítulos basicamente só mostravam essa interação entre eles, que na maioria das vezes se encontravam nesse caminho de tenho que agir com normalidade, enquanto uma coisa de outro mundo quer me colocar na boca. Há momentos, por exemplo, em que eles estão diante de outras pessoas e se envolvem nesse tipo de relação escondida, onde ela de maneira disfarçada o lambe. Ela se contorce de puro prazer e ele ambiguamente sente desconforto e desejo pelo que está acontecendo. O horror corporal erótico é muito bem desenhado, mas fora isso, não há muito do que se aproveitar. É apenas aquele mangá que você lê por conta de alguns painéis visualmente interessantes. Em Portos, conhecemos Asami Kawakamo, que decidiu investigar sobre a morte de sua amiga Chiharu, que antes de tirar sua própria vida, falou coisas muito estranhas sobre um jogo chamado Portos. Nesse jogo, os jogadores podiam ter acesso a uma fase secreta que abriu uma conexão com um garoto que perguntava se você não gostaria de ir para o outro lado, ou seja, o universo do jogo. Essa história, no entanto, parece ser apenas um tipo de lenda urbana disseminada sobre um objeto tecnológico capaz de gerar tal medo. Algo como a fita de vídeo amaldiçoada da personagem Samara do filme O Chamado, mas quanto mais a Sam investigava, mais ela descobria que tudo era real. Com a ajuda de seu professor, ela mergulhou de cabeça nessa história para compreender melhor o que tinha acontecido com sua amiga, porque ela acreditava que algo a tinha feito tirar a sua própria vida. Mas isso a deixou muito próxima da força oculta que tomava conta de cada pessoa que conseguia encontrar o estágio secreto dentro desse jogo. O professor de Asami descobriu diretamente de um dos desenvolvedores do jogo que seu irmão tinha colocado um código secreto dentro do jogo porque ele queria incluir a imagem de um kokeshi, um objeto de madeira que ele encontrou num templo e que era usado para simbolizar a vida de uma criança deixada para morrer longe da família em épocas de fome extrema. Ele desejava fazer uma junção entre o jogo e o mundo real, dando a oportunidade do jogador ir atrás do kokeshi, mas coisas estranhas aconteceram e ele morreu 2 dias depois de fazer isso. Agora tudo o que eles precisavam fazer era encontrar o objeto e devolvê-lo para o lugar de onde ele foi roubado, porque só assim o espírito que o simbolizava seria apaziguado. Os primeiros capítulos de Portos têm uma atmosfera com uma profundidade de mistério interessante por conta da mistura da tecnologia com o sobrenatural, que embora não seja algo tão inovador, ainda assim funciona. O problema é que na metade do mangá, que tem 11 capítulos, a execução em si começa a ser apressada demais e a tensão de antes desaparece completamente. Essa mitologia criada em que o mundo espiritual que existe dentro do videogame deixa de ser tão explorada depois de apresentada. O que temos no começo é a introdução de uma ideia curiosa, e depois o foco fica somente no sobrenatural que interage com os jogadores de um jeito humano demais. O traço do mangá, embora não seja tão memorável ou marcante em alguns momentos, tem o seu valor em certos painéis que expressam essa sensação de que tem algo te observando por trás das cortinas ou frestas. É como se enquanto você está querendo encontrar as provas de que uma coisa existe, essa coisa já está há muito tempo tendo a noção de sua existência. O mangá não seria algo que leríamos uma segunda vez porque já bastou a primeira experiência. Basicamente, Portos tem uma ideia legal que infelizmente foi mal executada por conta de coisas não tão explicadas, de plots apressados e previsíveis, e da forma como o autor quis que simpatizássemos com o fantasma quando sua história é resolvida. Black Book nada mais é do que uma coletânea de histórias de terror que ora são narradas para outros personagens numa roda enquanto eles apagam velas à medida que as contam, ora elas simplesmente acontecem de maneira episódica sem qualquer introdução desse tipo. As histórias variam muito e acho que dá até para adicionar nessa mesma posição os outros mangás intitulados Red Book e White Book do mesmo autor, que mostram mais do mesmo, mudando apenas o nome e o compilado do que é contado. Os capítulos, em sua maioria, não são tão interessantes. Algumas histórias até funcionam, mas muitas delas falham em manter a atenção do sobrenatural, porque mesmo dentro desse aspecto, em algum momento você sente que perde a conexão com o que é mostrado. Seja pela forma como os personagens lidam com o que está acontecendo, e principalmente pela maioria delas terminarem sem clímax algum. Outro detalhe que incomodou um pouco foi o traço do artista nessas histórias específicas, porque o estilo das criaturas não funciona tão bem em todos os capítulos. Em alguns contos, inclusive, há uma sensação de que o terror perde a força justamente pela forma como esses personagens são mostrados.
De toda forma, ainda dá para aproveitar a leitura porque alguns dos conceitos e capítulos são bem legais. E como cada capítulo é uma história, a sua experiência pode ser completamente diferente porque terror é algo muito subjetivo. Kimi ga Nikko na Temo é outro mangá curto de 7 capítulos que já fizemos vídeo no canal. Nessa história, acompanhamos duas personagens, Maki e Hinako, que desenvolvem uma relação bizarra depois que Maki misteriosamente se transformou num monstro de carne e começou a sair à noite devorando tudo o que via pela frente. Hinako, ao contrário de ficar assustada, tratou tudo com naturalidade, tentando entender a natureza da transformação de sua amiga de um jeito muito macabro. Ela diminuía os impactos das ações de Maki, tentando fazê-la não se sentir culpada por matar pessoas, porque no fundo, ninguém era importante o suficiente para ela. Então, caso alguém morresse, ela apenas via tudo como pequenos acasos da vida. Maki, no entanto, se sentia muito mal por não entender o que estava acontecendo e por não conseguir controlar os seus impulsos quando se transformava, porque tudo o que restava para ela na transformação era uma fome incontrolável que precisava de qualquer jeito ser saciada. E foi assim que ela devorou amigos e conhecidos. As duas decidem ir para um lugar um pouco mais distante para frearem um pouco o monstro que vivia em Maki, mas quando a fome bateu, Hinako começou a forçar a sua amiga a continuar se alimentando. Ela passou a caçar pessoas para serem devoradas, e assim a vida dela seguiu dessa maneira enquanto os humanos se extinguiam porque Maki não era a única que estava se transformando todas as noites. Kimi ga Nikko na Temo é um mangá que mistura horror e humor de um jeito que funciona, mas o humor está presente na forma como as personagens se comportam diante de suas situações, e não necessariamente em piadas ou coisas do tipo. A trama foca especificamente na relação monstruosa de Maki e Hinako, onde uma mata sem pensar e a outra pensa em matar, o que deixa aquela pergunta no ar de quem na verdade é o monstro da história. Por ser muito curto, nem todas as dúvidas são solucionadas. Sabemos que o pano de fundo é a extinção da raça humana, mas não descobrimos em momento algum o porquê de as pessoas estarem se transformando, mas infelizmente o foco não é esse porque alguns dos elementos poderiam ser desenvolvidos para uma história um pouco maior. A personalidade de Hinako é outra coisa que só podemos supor. O seu senso distorcido de ver as coisas como descartáveis provavelmente tem relação com os abusos de seu pai. Mas não dá para afirmar nada porque isso é algo que pode realmente existir nas entrelinhas ou é aquela coisa que queremos ver para tapar alguns buracos ou para expandir a história focando em detalhes superficiais. Mesmo não sendo o ápice da leitura, o risco de sair com a sensação de perda de tempo não é tão grande. A história em si não é grandiosa, mas tem uma premissa legal que valeria ainda mais a pena se fosse um pouco maior. Emerging foi uma indicação que nos deram no canal, e o mangá apresenta uma história clássica da pandemia quando um novo vírus é descoberto e começa a infectar as pessoas, as deixando num estado aterrorizante no sentido de que é visualmente terrível a forma como elas incham ao limite. Seus corpos se enchem de bolhas e começam a apodrecer. Seus olhos derretem e elas morrem vomitando quantidades massivas de sangue por todos os lados. A progressão da doença até o estágio final é extremamente dolorosa para quem está recebendo cuidados médicos porque os infectados não encontram alívio para essa dor incessante porque não há o que se possa fazer. Nessas circunstâncias caóticas, o protagonista, Dr. Onotera, tenta com seus colegas de trabalho encontrar quaisquer que sejam os meios para entender como a doença funciona. Onotera preza pela vida de qualquer paciente, mas ele teme principalmente pela vida de Akari, que é como se fosse uma irmã para ele e que está sendo cuidada de perto enquanto ela sofre ao limite. O mangá expressa muito bem essa tensão de estar diante de um vírus desconhecido, e apesar de ter algumas resoluções muito tendenciosas para o lado de o amor consegue vencer tudo, o que é para nós um ponto fraco, a forma como os personagens e a sociedade em si agem num momento como esse é bem realista. A população entra em pânico, os hospitais enchem, o chefe do Centro de Doenças Infecciosas minimiza e muito a situação espalhando notícias falsas, muita gente morre no processo de maneira perturbadora, e a sensação de desesperança reina. O mangá tem apenas 22 capítulos e consegue ter um final legal, embora não totalmente satisfatório. Fica implícito que a doença poderia voltar ainda de maneira pior, como se fosse um inimigo silencioso que estava apenas esperando todos baixarem a guarda para colocá-los num verdadeiro campo minado. Cada personagem lida com o vírus de seu jeito e a arte do mangá é um dos seus pontos altos. O interessante é que o autor dessa história é o mesmo de Black Book, citado nessa lista, de Mushihime, que já fizemos um vídeo no canal, e de outros títulos bem conhecidos como Pumpkin Night. O Suzumi no Hate é um mangá que ainda está em andamento e que nos apresenta o Shimizu Saya, um investigador especial que trabalhava procurando sobreviventes de um patógeno terrível que quase dizimou a humanidade.
Saya precisava erradicar cada traço do patógeno para aos poucos tornar o mundo um lugar possível de ser habitado novamente. Mas o maior problema é que essa doença em si era somente um dos obstáculos, porque, hora ou outra, Saya encontrava algumas criaturas alienígenas que foram responsáveis por tudo isso. O mangá tem um ar melancólico de contemplação constante pelo que a humanidade foi um dia, e cada encontro que Saya tem com um vestígio de vida a deixa contente por saber que seu trabalho, embora pareça ser o mesmo que enxugar gelo, ainda é necessário para dar o mínimo de um mundo que já foi para quem ainda resiste de sua maneira. Os capítulos iniciais do mangá estão mais focados em mostrar o que restou do mundo e como Saya, com o seu dever, se relaciona com tudo isso, mas todo o assunto envolvendo os alienígenas é explorado em seguida, mostrando que a humanidade quase extinta conseguiu encontrar, para além de Saya, que foi uma existência desenvolvida para suportar o miasma presente no ar, uma outra forma de sobreviver. O mangá é quase episódico, apresentando pequenas tramas envolvendo sobreviventes, mas tudo isso compõe essa visão de mundo em ruínas que continua persistindo para não desaparecer. E a arte consegue dar vida exatamente para essa ideia, porque os lugares devastados transmitem exatamente o tipo de sensação que essa história pede. Talvez para quem goste de um mangá com mais ação e uma narrativa mais rápida, o Suzumi no Hate não seja lá grande coisa. Mas a obra sabe como nos colocar numa imersão de um mundo desolado, silencioso e ainda assim muito bonito pelas pequenas coisas que perseveram. Existe um propósito para Saya e outros personagens recorrentes que se relacionam com ela e que talvez estejam no fim do mangá ao seu lado para resolver as questões do mundo e dos alienígenas. Não dá para dizer mais nada além disso porque o mangá ainda não foi finalizado, mas a leitura com certeza vale a pena. Shigahime é um mangá um pouco mais longo do que os anteriores, sendo 31 capítulos. Nessa história de vampiros, conhecemos a tragédia que foi a vida de Osamu Hirota, um adolescente que foi levado até a mansão de uma mulher misteriosa por seu colega de escola Souichi. Mas quando ele chegou lá, ele descobriu que tinha sido enganado porque a mulher em questão era uma vampira chamada Miwako que iria se alimentar dele porque Souichi atraía pessoas para conseguir ser o familiar dela. Só que, inesperadamente, Souichi foi morto por ela ter visto mais potencial destrutivo em Hirota, mas não no sentido de que ele seria forte, e sim que ela conseguiria encontrar diversão em manipular seus sentimentos conflitantes porque ela queria corrompê-lo com suas demandas de sangue. Hirota já não podia mais levar uma vida comum por ter sido transformado, e ele passou a ter essa vida dupla, sendo durante o dia a carcaça de um humano, e à noite um monstro que precisava de sangue para manter a fachada de sua humanidade. Hirota decidiu matar outros familiares porque eles já não eram mais humanos e porque dessa forma ele também estaria se vingando aos poucos da imagem da criatura que o transformou, já que ele não podia contar a força de Miwako. O mangá é bem envolvente em suas questões e pequenas reviravoltas porque é revelado que Souichi conseguiu sobreviver com a ajuda de uma outra vampira e ele passou a cultivar uma mistura de ódio e desejo por Miwako do qual ele queria se vingar e inveja de Hirota por ele ter conseguido o que ele não conseguiu. Hirota e Souichi se tornam inimigos e tentam a todo custo aniquilar a existência do outro para dar sentido à sua própria. Essa relação também acaba indo na direção de Chika, que faz parte desse triângulo amoroso envolvendo muito sangue porque ela é arrastada para esse mundo. Shigahime tem uma história muito boa e em momento algum nos pegamos achando entediante ou pensando que algo poderia ter sido diferente. Os personagens são muito bem desenvolvidos e o lado romântico da coisa não é nem um pouco pedante. Ela compõe muito bem toda essa estrutura e até mesmo nos ajuda a entender o lado e o passado de cada um dos personagens, que tem um destaque muito importante para a questão central, que diz o quanto um ser imortal é uma criatura vazia e solitária. O final do mangá é bem deprimente no sentido de que não acontecia um final feliz para as tragédias que rolaram na vida de Osamu, Chika e Hirota, mas ele é extremamente adequado e satisfatório. Essa é uma obra que definitivamente traremos para o canal em breve. My Husband is Sleeping in the Freezer foi outro mangá legal que inclusive fizemos vídeo. O mangá narra a rotina de abusos excessivos que Nana sofria de seu marido Ryo, que a agredia fisicamente e psicologicamente. Até que um dia, para encontrar a sua liberdade, porque ela já tinha feito de tudo para consertar o seu casamento e para até mesmo tentar se separar, ela colocou alguns remédios na comida dele e o matou enrolando um cabo em seu pescoço. Tudo aconteceu durante um festival do qual Nana aproveitou empolgada depois de realizar o seu crime. Ela decidiu esconder o corpo de Ryo dentro de um freezer que tinha um depósito em sua casa até pensar melhor em como faria para se livrar dele. Mas misteriosamente no dia seguinte, Ryo apareceu como se nunca tivesse morrido. Nana obviamente não entendeu o que estava acontecendo porque não era como se Ryo tivesse saído do freezer. O seu cadáver ainda estava lá dentro.
Ela pensou em todas as possibilidades que explicasse aquele fato macabro, mas quando ela não chegou a nenhuma conclusão, porque mesmo Ryo podendo ser uma criatura mandada pelo universo para atormentá-la pelo que ela fez, ela sabia que tudo o que ela precisava era matá-lo novamente. Nana fingiu que tudo estava bem e ficou pensando em diversas formas de retribuir aquela vida miserável que ela teve ao lado dele. Numa de suas ideias, ela começou aos poucos todos os dias a fatiar a carne congelada de Ryo, que estava no freezer de preparar refeições para aquele outro Ryo em carne e osso que tinha aparecido do nada. Embora a sua vingança fosse mais silenciosa porque ela achava que ele não estava sabendo de nada, ela ainda conseguia encontrar satisfação pessoal fazendo isso. Mas o problema é que aquele Ryo era completamente diferente do Ryo agressivo que ela tinha matado. Ele era mais gentil e mostrava que realmente se importava com ela, o que a fez se sentir culpada por querer se livrar dele porque ela estava tendo enfim o que sempre quis, um marido amoroso. Nana entrou em conflito, uma outra pessoa do passado retornou e as coisas ficaram ainda mais difíceis porque ela não conseguia se decidir. Mas um dia, a verdade veio à tona. Ryo contou para ela que o cadáver que estava no freezer era o seu irmão gêmeo, pois ele se chama Soul e eles ficavam intercalando a convivência com ela. E era por isso que ela não entendia o porquê em alguns momentos ele parecia tão gentil e em outros tão violento. Nana ficou chocada com a verdade, mas ela tentou aceitar que Soul realmente a amava porque ele tinha até mesmo tirado de seus ombros o peso de ela ter matado Ryo, porque ele contou que quando viu seu irmão no freezer, ele ainda estava vivo, mas que ele decidiu matá-lo para poupá-la de tanto sofrimento. Dessa forma, os dois passaram os dias vivendo como um casal muito feliz, pelo menos por um tempo. Nana foi bombardeada com mais uma informação. Sua vizinha, que era muito observadora, sabia da existência dos irmãos gêmeos e reconheceu que aquele não era Soul, e sim Ryo. Ou seja, ela estava vivendo com seu agressor que aparentemente tinha tomado a identidade gentil de seu irmão para enganá-la. No final, para não viver uma mentira, Nana também o matou. Ela os enterrou juntos debaixo do tatame de sua casa e continuou com sua vida sendo uma mãe de gêmeos que ela teve com um dos dois. Esse mangá tem 14 capítulos e todos eles são muito envolventes e constroem muito bem essa atmosfera de mistério. Há momentos em que Nana duvida de sua sanidade porque tudo parece irreal e existem alguns vestígios de que talvez isso realmente esteja acontecendo. Mas ao mesmo tempo, outras coisas se desenrolam e tudo fica ainda mais difícil de processar porque outras pessoas se envolvem e deixam claro que os irmãos são reais. Não existe um só personagem confiável e qualquer coisa que eles digam pode ser tanto uma verdade quanto uma mentira. Mesmo quando alguns dos fatos são comprovados, a dúvida consegue prevalecer, como quando Nana confrontou se Ryo estava se passando por seu irmão Soul. Esse jogo de segredos no fim é o que mais importa nesse mangá, e é por isso que Nana tomou a decisão de matar novamente para ela não ter que viver sempre presa dentro de uma mentira, porque essa seria a única verdade que ela conseguiria ter como absoluta. O mangá toca nesses assuntos de violência doméstica de maneira bem responsável, mostrando todas as facetas dessa relação e de como tanto a vítima quanto o agressor se comportam. Mas o legal é que parte dessas descrições é condensada para se encaixar no comportamento dos personagens e assim o sentido permanece, mas sendo mostrado de um jeito diferente. Tem apenas poucas coisas que mudaríamos, como um personagem que aparece só para mostrar que Nana está sem saída, mas ele não contribui muito para o resto da história. Agora, sobre qualquer ponta solta que possa parecer que existe, dá para atribuir qualquer tipo de interpretação aberta para explicá-las, porque os personagens agem da forma como lhes convém. Então meio que cabe ao leitor decidir no que quer acreditar. Phobia é um mangá de 16 capítulos que recentemente começamos a abordar no canal. Cada um de seus capítulos foca em uma fobia que varia entre as mais comuns até as mais aleatórias possíveis. A forma como as histórias são construídas são realmente muito boas e elas te prendem do começo ao fim e te dão uma visão diferente do que você espera desses medos mais populares. Por exemplo, no primeiro vídeo que fizemos sobre esse mangá, pegamos um capítulo que fala sobre uma pessoa que tem claustrofobia. O capítulo mostra detalhadamente como o personagem se sente em relação à sua fobia, mas ele dá uma nova forma dos leitores acompanharem o seu medo. É como se a informação que você tivesse daquela coisa específica fosse ampliada para também te trazer um desconforto diferente para, quem sabe, te fazer se sentir na pele do personagem. O mangá é definitivamente para um público mais adulto porque ele tem muita cena de nudez, abuso, sexo, gatilhos para ansiedade, bullying e por aí vai. Mas tudo é feito somente para dar sentido ao que está acontecendo nas histórias, e é claro que minimizamos algumas dessas coisas quando trazemos os capítulos para o canal. Quando lemos Phobia pela primeira vez, até sentimos um pouco desse lado nada convencional dos conceitos que existem nas histórias do Junji Ito. E por mais que isso necessariamente não seja uma qualidade afirmativa e universal, ao menos para nós que somos fãs do autor, trouxe uns pontos positivos.
A Garota do Outro Lado é um mangá um pouco maior com 53 capítulos que foca na relação entre Shiva, uma garotinha, e Albert, um ser amaldiçoado que é condenado a viver do outro lado de uma grande muralha que separa as criaturas como ele dos humanos. Shiva foi abandonada na floresta por sua tia e Albert passou a cuidar dela tendo em mente que precisava respeitar uma única regra. Eles não podiam se tocar de maneira alguma porque se isso acontecesse, ele acabaria passando a sua maldição para ela e ela também perderia a sua humanidade. A maldição dos forasteiros, o nome dado para as criaturas do outro lado, consome cada pedaço do que significa estar vivo. Albert não sente sono, fome, dor e sede. Ele perdeu o tato e até mesmo a capacidade de morrer, o que basicamente o transformou numa casca vazia porque nada mais faz sentido para ele. O que é um contraponto muito bom a Shiva, que não se importa que ele seja um monstro porque ela consegue ver mais humanidade nele do que em qualquer outro. Há toda uma linha de mistério em volta de Shiva porque não se sabe como ela foi parar do outro lado, porque há mais nessa história do que sua tia ter simplesmente a abandonado. Albert também tem a sua parcela de incompreensão para o mundo e inclusive para as outras criaturas que vivem desse lado escuro do mundo. Quando um humano se transforma em um forasteiro amaldiçoado, leva apenas pouco tempo para ele se transformar em árvore. Mas Albert é diferente. Ele está transformado há alguns anos e nem ele mesmo sabe o porquê. Esse é o tipo de mangá que vale muito a pena ler porque o final é muito bom e entrega umas reviravoltas bem legais. Então não vamos dar esse spoiler, ao menos não nesse vídeo de indicação. Vamos fazer ainda neste mês um vídeo sobre toda a história, então você ainda tem um tempinho para dar uma lida. A nossa única queixa é que talvez alguns dos conceitos da maldição sejam um pouco complicados de entender se lidos rapidamente e sem muita atenção, mas nada tão significativo. Enfim, todas as mensagens, o simbolismo, a relação dos personagens, o universo e principalmente a arte nos agradaram bastante. The 100 Ghost Stories That Led to My Death é o maior mangá da lista, tendo 100 capítulos, onde em cada um deles uma história única que fala sobre fantasmas, serial killers, monstros e outras criaturas são narradas. Começamos a abordar alguns capítulos no canal compilando as histórias mais interessantes, mas para além delas, há uma trama paralela que se desenvolve aos poucos e que a cada capítulo juntamos as peças desse quebra-cabeças para entendermos o que está acontecendo. A maioria das histórias são contadas por Yuma, que decidiu realizar o Hyaku Monogatari, uma brincadeira do folclore japonês no qual as pessoas apagam as velas à medida que relatam supostas experiências sobrenaturais. No fim de tudo, quando todas as 100 velas são apagadas e só resta a escuridão, é a hora mais aguardada e temida, o contato com o outro mundo. Há uma razão muito específica para Yuma decidir fazer isso porque ele quer trazer de volta à vida sua mãe que morreu. Mas essa sua tentativa abre portas para forças malignas dominarem sua vida e antes de cada história ser contada, vemos um pouco do que está acontecendo com Yuma. O mais interessante de tudo é que algumas das histórias dão pistas sobre o que aconteceu dentro de sua casa envolvendo os seus pais e os fenômenos paranormais que ele está presenciando. Então é preciso ter muita atenção para saber ligar os pontos. Outra coisa é que apesar de já termos lido essa história muito antes, só viemos de fato a finalizá-la recentemente, o que nos fez colocá-la dentro dessa lista. E esse mangá sem dúvidas vai receber um vídeo bem longo abordando a trama de Yuma e trazendo cada um dos elementos e referências nas histórias contadas por ele que explicam a sua própria. E para o nosso primeiro lugar, não havia melhor opção do que The Horizon, o único manhwa da lista. A história se desenrola a partir de como duas crianças vivenciam um mundo em guerra e as escolhas que elas tomam para encontrarem um lugar melhor porque eles só têm um ao outro. Na mesma intensidade que a narrativa é brutal, é ao mesmo tempo muito bonita com suas mensagens que dizem muito como os personagens estão se sentindo e em como eles estão amadurecendo precocemente para se adaptarem a essas terríveis condições. Os painéis muitas vezes são esmagadores com paisagens gigantes que engolem as crianças para simbolicamente nos mostrar o quanto eles são pequenos diante do que está acontecendo ao redor deles. Durante toda a leitura, nos pegamos muito tensos quanto à segurança dos dois, tanto fisicamente quanto psicologicamente, porque os impactos da guerra são reais e eles chegam a refletir que a vida existe apenas para a morte, o que é uma conclusão bem intensa para uma criança, porém muito real devido às circunstâncias que elas vivem. A cada encontro que elas têm com alguém, é impossível que não fiquemos esperançosos para que ele seja uma luz no fim do túnel, mas é inevitável não desconfiarmos de tudo, porque as pessoas mudam quando precisam se adequar a um mundo de devastação constante. O manhwa tem apenas 21 capítulos e ele é um desses que se encerra onde deve, porque todos os detalhes foram tão bem trabalhados que qualquer tipo de tentativa para deixá-lo maior seria perda de tempo total.
Já tinha muito tempo desde que não líamos uma obra tão bonita que é até difícil descrever o que sentimos porque não estávamos esperando sermos sugados para toda a tristeza e dor descrita aos olhos de duas crianças. E há momentos que é impossível não se emocionar. The Horizon, sem exagero algum, foi uma das coisas mais incríveis que lemos nos últimos tempos. Os diálogos são muito simples, mas cheios de significados que tocam nessa questão do quanto é preciso alguém ser incapaz de entender o outro para começar a ter um motivo para se odiarem. Mas não entraremos em mais detalhes do que isso, porque acho que ficou claro que faremos um vídeo sobre essa história. Bom, essas foram as nossas leituras e, como dissemos, vamos trazer um vídeo como esse todos os meses, então sempre que possível, continue nos indicando obras que você gosta. Além disso, os links para os vídeos dos mangás que já abordamos estarão na descrição, bem como os links para caso você queira adquirir um deles ou outros que não estão nessa lista. Lembrando que mesmo que não tenhamos gostado de certas leituras, podemos pensar em fazer vídeos sobre elas caso vocês queiram. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou da lista e de se inscrever no nosso canal. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.